Vamos lá, vamos lá. Vamos entrando aí para mais uma live. Eita, minha perna. Vamos lá, galera. Deixa eu tirar esse carregador aqui. Aí, pronto. Senão eu vou ficar chutando esse cabo. Vamos lá, geral chegando aí, representando. Por que eu tô chutando aqui, meu Deus? Carregador do notebook. Deixa eu tirar também, que negócio de fio não dou muito, uma experiência muito boa não. Vamos lá, meu povo, vamos lá. 31 pessoas, no mínimo 100 hoje. No mínimo 100, menos que 100, menos que 150 eu não aceito. Vamos lá, porque agora eu tô metido, tô chato, tô nojento. Boa noite, e aí? Tem quem aí de hoje, além de Salvador? Quais são as cidades que estão aqui representadas? Boa noite, meu brother Luciano, lá diretamente de... Nem sei onde você tá, velho. Você tá em Minas Gerais, você tá em Jequié, você tá onde? Vamos lá, onde é que eu tenho gente aí hoje, além de Salvador? Inicialmente aquele momentinho da resenha, né? Camaçari na área, Santo Antônio de Jesus, sempre representando, Lauro de Freitas. Bora convidando o povo aí, viu? Olha lá, ó, setinha lá, aviãozinho. Manda aí para 3, 4 pessoas, que hoje tem novidades, não é nem tão novidades, mas para boa parte aí deve ser Paraíba. Lá na Paraíba você viaja, você tá rodado, viu, Luciano? Salvador, obrigado, Grande Serrinha, valeu Priscila. Irecê, grande Irecê, meu delegado, Irecê. Quando voltar os cultos CRC presenciais, em primeiro lugar que a gente vai é Irecê, viu? Quem foi que falou aqui, meu Deus? Passou direto. Obrigado, grande Vivência Espírita, o programa Prosa, que muito bom. Eu adorei ter participado do programa de vocês ontem, domingo, foi muito bom. Obrigado mesmo, de coração. Eu espero estar nos próximos. Né? Paraíba, cidade de Boa Vista. Você tá bem, viu, Luciano? Cu das Almas. Eita, só me lembrei, só lembra São João, Cu das Almas, né? Até parece que a cidade só existe para isso, né? Rejane, Priscila, não entendi nada, mas tá valendo. Quem tem mais aí? Boa noite, Silvio. Rosana, Marília, pare de ficar mandando convite para participar. Olha, tá rebocado que um dia eu vou fazer uma live tão descontraída que quem mandar convite para participar, eu vou aceitar. Só para a pessoa entrar ao vivo e ver a bagaça que a pessoa está vestida, ver a cara da pessoa e a pessoa saber o que vai fazer, só para resenha. Segundo round, é isso aí. Mata de São João. Estou ligadinho aqui do Rio de Janeiro. Que legal. Elânia Maria. Rio de Janeiro. Que massa. Show de bola. Vamos lá, automação. Ponto inteligente. Vamos lá, dona Noêmia Lima. Quem mais aí? Gina, grande Gina, saudade Gina. Pátria daqui fim, né, Patrícia? Você representou, deu uma moral, né? Deus sempre promete que assistir a live, pelo menos dessa você participou. Boa noite, Alessandra Moreira. 113, 21 e 20, tá na hora de começar, né? Tá marcado para 21 e 15. Os 5 minutos iniciais é aquela resenha, os boas-vindas, o boa noite. Falar o nome das cidades aí que vocês estão, resenhar um pouquinho e depois... pau quebra daquele jeito, né? Eu vou desativar os comentários, tá? Pra gente passar o conteúdo. E eu acho que vai sobrar um tempo legal. Esse tempo legal que sobrar aí, a gente vai aproveitando para tirar dúvidas aí de vocês dos temas que vierem, tá? Não precisa ser necessariamente sobre esses temas de hoje, mas hoje eu tô bonzinho. Hoje não, né? Agora eu vou estar bonzinho para tirar dúvida aí do que vier, beleza? Fala, boys, boa noite aí, Camaçari. Vou desativar os comentários, daqui a pouquinho a gente volta, certo? Com vocês. Cadê, meu Deus? Aqui, vamos lá. Gente, hoje temos 3 temas. O primeiro tema, tem 3 temas. Saque do FGTS, né, MP946, a extinção aí do PIS/PASEP, que não tem nada a ver com abono, vou logo dizendo, MP946, e também as novidades da portaria 150, no que diz respeito aí a
ao parcelamento, né, a prorrogação aí do INSS patronal, né, que a gente havia falado na live do dia, acho que foi do dia 6 que a gente falou sobre isso, acho que foi dia 6 de abril mesmo, a questão do INSS patronal. Bom, vamos começando aqui com um dos temas que as pessoas mais adoraram, né, mas que não é de imediato, vamos dizer assim. MP 946 de 7 de abril, semana passada, terça-feira, trouxe aí no artigo 1º a extinção aí do PIS/PASEP, não é? Então, informa que no dia 1º de maio de 2020 vai ocorrer aí a transferência do patrimônio do fundo PIS/PASEP para o FGTS, ou seja, o governo vai meio que tirar o dinheiro de um lugar e colocar para outro. O grande problema é que quando as pessoas ouvem a palavra PIS, a extinção do PIS/PASEP foi aquele pandemônio, aquela doideira achando que o governo ia acabar com o PIS, ia acabar com o abono, estava tirando o trabalhador, a galera não lê nenhuma e fica doido sem saber do que está se tratando. Essa palavrinha PIS, né, causa esse efeito nos trabalhadores. Gente, veja bem, esse fundo que está sendo extinto, né, está sendo extinto, mas os recursos estão sendo transferidos para o mesmo fundo do FGTS, vai ter o mesmo rendimento que o FGTS. O governo não vai simplesmente desaparecer com o dinheiro que tem lá não, tá? Esse fundo não tem nada a ver com o abono salarial, não tem nada a ver com o abono salarial que as pessoas chamam de PIS, de sacar o PIS, tá? Esse fundo PIS/PASEP, ele recebeu depósito até 1988, quando a gente tinha a antiga Constituição, tá? De lá para cá, essa arrecadação do PIS e do PASEP foi direcionado para o FAT. FAT é Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o fundo que o governo utiliza para pagar o seguro-desemprego e o abono salarial, tá? Então, os recursos que eram para esse fundo de 1989 para cá são utilizados para o abono e para o seguro-desemprego. O que está sendo extinto é esse fundo que existia até 1988 com a antiga Constituição. Gilmar, tinha dinheiro nesse fundo? Tem muito dinheiro lá. E de quem é esse dinheiro? Gente, a maioria das pessoas já faleceu desse dinheiro. Outras pessoas estão aposentadas e boa parte das pessoas nem sabe que tem direito a esse fundo PIS/PASEP. Então não faz mais sentido o governo manter uma estrutura de gestão do fundo, sendo que o fundo não recebe mais depósito, só fica tendo aquele rendimento bem básico e as pessoas que têm direito não vão sacar, seja por não ter consciência que tem, seja por já ter falecido e os dependentes não ter consciência, ou de repente não quer saber, não tem interesse, acha pouco e por aí vai. Com essa racionalização, o setor público vai economizar, né? Vai deixar de existir vamos dizer assim, uma organização administrativa desse fundo. E aí parte desse dinheiro o governo vai liberar para o FGTS, ou seja, o governo vai pegar esse dinheiro todo, jogar lá para as contas do FGTS, já para liberar uma parte. Não vai causar muito impacto no que já tem de FGTS depositado. Então, pelas contas que o governo fez, parte desse dinheiro, desse valor já vai ser utilizado para liberar aí o FGTS, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Só que é o seguinte, quem tem esse dinheiro não vai perder, só vai ser remunerado pelos mesmos critérios do FGTS. São critérios até melhores. E quem tem direito pode sacar esse dinheiro a qualquer tempo, desde que seja até maio de 2025. Então, quem tem direito a esse fundo PIS/PASEP, quem trabalhou até 1988, né, e tem valores disponíveis, vai poder sacar quando quiser, a própria pessoa ou seus herdeiros, se for o caso, né, até maio de 2025. Teve uma lei de 2019, Lei 13.932 em 2019,
que regulamentou os critérios para saque, inclusive facilitou esses critérios para saque, seja pelo próprio titular, seja para os dependentes em caso de falecimento do titular, não vai sumir. Agora, se a pessoa ou os dependentes não requerer esse saque até maio de 2025, aí sim os recursos ficam para a União. Então, esse fundo está sendo extinto, está sendo jogado dinheiro para o FGTS, mas quem tem dinheiro nesse fundo tem até 2025, até maio de 2025, para sacar esse valor, tá? Vai compor o saldo do FGTS se essa mesma pessoa tiver lá um PIS, tiver um FGTS, mas lá é meio que controlado separadamente, dá para saber o que é FGTS e o que veio de transferência desse fundo PIS/PASEP, que não tem nada, reforço, repito, não tem nada a ver com o abono salarial que o trabalhador tem direito quando atinge aqueles 3 requisitos, né? Ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano base, ter recebido média até 2 salários, né? E ter pelo menos 5 anos de cadastro no PIS. Isso não mudou nada, ele vai ter o abono dele, não, o abono salarial não foi mexido, tá? Isso não tem nada a ver com o abono salarial, o famoso PIS que as pessoas sacam a partir do mês de julho. Inclusive já até saiu o calendário para esse ano, né? A RAIS tem que ser feita até o dia 17 e o governo vai começar a pagar lá já de acordo com o calendário que foi divulgado oficialmente pela Caixa Econômica, beleza? Bom, em relação então à extinção do fundo PIS/PASEP, tranquilo, todo mundo deu para entender. Se não estão me respondendo, mas daqui a pouco a gente vai pelas perguntas, a gente vê se todo mundo entendeu ou não. Ok, vamos para o artigo 6º da SMP, da MP 946, que traz aí a questão do saque do FGTS. Do artigo 1º ao 5º é basicamente sobre a extinção do fundo PIS/PASEP. Do artigo 6º em diante ele começa a falar da questão do saque FGTS. Bom, lembrando que é em função do enfrentamento do estado de calamidade, então é uma situação específica, tá? O governo vai liberar o saque do FGTS. A previsão é que seja disponibilizado 36 bilhões de reais, 36 bilhões de reais, né? Esse recurso vai ficar disponível a partir de 15 de junho até 31 de dezembro de 2020. Aí a Caixa vai divulgar ainda o cronograma de pagamento, provavelmente vai seguir aquela velha lógica da Caixa, de acordo com o mês de nascimento, né? Aí temos que aguardar esse cronograma. Mas a partir de 15 de junho, o governo vai liberar o FGTS. Mas peraí que a gente vai ver, não vai de vez, não fuja agora, para depois dizer que Gilmar disse que vai liberar, não é bem assim. A gente vai destrinchar para você, tá? Algumas pessoas fizeram algum tipo de negociação financeira com a Caixa e alienou, né, utilizou para fins de alienação ou cessão fiduciária, né, o FGTS. Aí esse valor não vai ser liberado, porque ele está meio que amarrado a um empréstimo, a alguma operação de crédito. Então, se a pessoa tem esse tipo de crédito e usou o FGTS como garantia, é claro que a Caixa não vai liberar o FGTS porque está por estar lá preso. Quem optou pelo saque aniversário não vai influenciar em relação ao FGTS. Gilmar, eu optei pelo saque aniversário, eu vou ter direito ao saque, esse agora do governo, vai ter direito normalmente, tá? Quem optou pelo saque aniversário não se preocupa, vai ter direito a esse saque a partir de 15 de junho. O que tem que ficar bem claro para vocês, gente, é que esse saque é um valor limitado. Né? Esse valor é limitado a R$ 1.045 por trabalhador. Então é até 1.045, vou repetir, por trabalhador, por trabalhador, por trabalhador, por trabalhador. Não é por conta como foi o saque imediato. Lembra que o saque imediato foi até R$ 500 por conta de FGTS, não foi assim? Foi por conta. Nesse caso é por trabalhador. Eu vou repetir isso 10 milhões de vezes, porque se alguém me perguntar, eu vou matar. É 1.045 até 1.045 por trabalhador, tá? Se você tem 10 contas, vai ser 1.045 no total. Se você tem uma conta, até 1.045. Então não vai passar de 1.045, nem que você tenha 10 contas com R$ 10.000 cada uma.
O valor não é por conta, é por trabalhador. Por trabalhador. Eu vou repetir 50 mil vezes, tá? Então, o saque imediato era por conta inativa, por conta ativa. Cada conta dava até R$500. Nesse caso, é até 1.045 por trabalhador, tá? Eu lembrei do filme, né, do É Óbvio. Bom, Gilmar, não retirei o saque imediato. O governo disponibilizou, eu não fui sacar, ou recebi o crédito lá na conta, minha conta da Caixa, e pedi pelo desfazimento, devolvi o crédito, ficou lá na minha conta de FGTS. Quando eu sacar esse 1.045, eu vou receber 1.545? Não. Se você não sacou, não movimentou o saque imediato, você, entre aspas, perdeu. Você não perdeu porque o valor voltou para sua conta de FGTS, mas você perdeu o direito ao saque. O prazo para sacar, para utilizar o recurso do saque imediato, foi até 31 de março. Se você não utilizou, problema seu. Desculpa a expressão. Mas não vai acumular o saque imediato com esse saque de até 1.045, tá? Bom, existe uma ordem de retirada. Isso é bem interessante que vocês entendam, tá? Tem pessoas que têm contas inativas e tem contas ativas, né? Contas inativas é aquela contas de empresa que você já saiu. Você trabalhou, pediu demissão, está lá o FGTS preso, ou foi no justa causa, está lá o FGTS preso, ou você até foi demitido, sacou uma parte, mas depois entrou mais depósitos, você não foi lá pedir outra chave para a empresa, está lá inativo, está lá parado aquele dinheiro. Primeiro, valores vão sair das contas inativas. Então, primeiro o governo vai pegar suas contas inativas, as que tiverem o menor valor, e vai tirando até fazer 1.045. Sempre primeiro os menores valores. Por exemplo, você tem 3 contas inativas, cada uma com 200, outra com 400 e outra com 1.000. Ele vai primeiro zerar de 200, depois zerar de 400, 600. E da outra que tem 1.000, ele vai pegar a diferença aí, R$445. Então, primeiro são as contas inativas e primeiro com o menor valor. Então, primeiro, aí você implica assim, primeiro as inativas menores. E aí vai subindo. Gilmar, eu tenho 2 contas inativas, cada uma com 400, uma com 600. Ele vai tirar primeiro a inativa. Primeiro a de 400, disponibiliza. Depois a de 600, disponibiliza. Então acabou as inativas. Aí ele parte para as contas ativas. Ativas são aquelas contas que você possui o vínculo ativo, que você está trabalhando na empresa. Se acabar as inativas e não completar os 1.045, aí ele parte para as contas ativas. Sempre também do menor para o maior valor. Você trabalha em 2 empregos. Qual é que tem um saldo menor? Primeiro vai resgatar aquele valor. Se com aquele valor já fechar os 1.045, não vai mexer na conta que tem um saldo maior. Só mexe se tiver um saldo menor. Então é importante que isso bem claro para todo mundo, tá? Primeiro, conta inativa, depois contas ativas. Sempre nessa mesma ordem, primeiro os menores valores, para depois os maiores. Ou seja, a intenção é zerar a maior quantidade de contas possível, a gente ficar com menos contas com saldo de FGTS. Quem tiver conta na Caixa vai receber automaticamente lá na conta, de acordo com o cronograma que a Caixa vai divulgar. E você pode também, pelo aplicativo lá da conta da Caixa, fazer a transferência desse valor para uma outra conta que não vai pagar nenhuma taxa. Ou quem for sacar na boca do caixa por não ter conta na Caixa, pode na hora do saque pedir para fazer a transferência para um outro banco, para que você não saia com dinheiro, esse dinheirão de R$1.045 no banco, ser transferido para uma outra conta também. Gilmar, eu não quero esse dinheiro, não preciso, a minha conta é ativa, eu não quero mexer nesse FGTS porque eu já tenho planos para usar, eu não quero esse 1.045. Posso fazer isso? Pode. Você pode optar pelo desfazimento até 30/8, até 30 de agosto. Você pode optar pelo desfazimento do crédito. O valor vai voltar lá para a sua conta ativa ou inativa, a depender de onde veio o dinheiro, e fica lá. E você pode utilizar naquelas outras critérios de saque que todo mundo já conhece, não é?
claro que tem que aguardar a Caixa divulgar o cronograma, provavelmente em maio já divulgue, e o saque vai ser a partir de 15 de junho, lembrando, reforçando, é por trabalhador, não é por conta ativa, não é por conta inativa, tá? Terceiro tema de hoje, para a gente fechar aqui e abrir os comentários, é em relação à prorrogação do INSS. A gente falou na live do dia 6 a questão da prorrogação do INSS patronal e do RAT, né? As competências março, abril e maio, né? Vencimento 20 de abril, 20 de maio, 20 de junho, que havia sido prorrogado o patronal e o RAT. Naquela hipótese, no dia 6 na live, eu falei que só abrangia os 20% patronal e o RAT, que de fato naquele momento era assim que estava. Foi a portaria 139, de 3 de abril. No dia 7, já à noite, saiu no Diário Oficial do dia 8, a portaria 150. Essa portaria alterou a portaria 139 e incluiu outros, vamos dizer assim, outros INSS patronal. Então já tinha lá os 20%, tinha o RAT, ele acrescentou aí agroindústria, a contribuição sobre a receita bruta de 2,5% e 0,1%, acrescentou também a do empregador rural, pessoa física, e do segurado especial, que também contribui sobre a receita bruta, acrescentou também do produtor rural, pessoa jurídica, 1,7% e 0,1% da receita bruta, e acrescentou também a desoneração da folha. Então, a desoneração da folha inicialmente não estava incluída nessa prorrogação do INSS patronal, mas era uma tremenda injustiça. Por quê? Se a empresa paga os 20%, tá, tinha o INSS prorrogado. Se ela fosse desonerada, não teria. E sendo que a desoneração é uma substituição, vamos dizer assim, dos 20% por um percentual sobre a receita bruta. Então, o governo meio que incluiu a desoneração também nessa possibilidade de prorrogação do INSS patronal, portaria 150 de 7 de abril, que alterou a portaria 139, tá? Então, o INSS patronal pode ser prorrogado, competência março, abril e maio, assim como agroindústria, empregador rural, pessoa jurídica, produtor rural, pessoa jurídica, empregador rural, pessoa física e do segurado especial. Ou seja, praticamente todos os empregadores tiveram o INSS prorrogado, patronal. Claro que não vai prorrogar o que foi descontado do trabalhador e nem prorrogar também de empresa do Simples, visto que para as empresas do Simples é o que foi descontado do trabalhador, com exceção do famoso anexo 4, né? Que paga o patronal de 20% ou desonerado, ambos podem ser parcelados. Gente, eu vou abrir aqui, já acabamos o conteúdo, temos aí 21h40, eu vou abrir para dúvidas. As dúvidas hoje pode ser de qualquer tema, tá? Não necessariamente desses temas, então quem andou me chamando aí o dia todo pelo WhatsApp, pelos grupos, eu vou só reforçar, eu não estou podendo responder dúvidas em grupos, nem no privado, porque eu não consigo dar conta, por conta das atividades que eu já tenho, que eu estou tendo, as que surgiram, né? Seja a gravação de curso, seja as lives, eu tenho que estudar para preparar material, para ajudar algumas outras pessoas. Eu tenho um cliente no escritório, eu tenho uma consultoria que eu estou fazendo aí quase todos os dias, um cliente lá em Ilhéus, então de fato não dá para estar respondendo dúvida em grupo, em privado. Então quando vocês veem que eu não visualizei, não respondi, é porque eu não estou tendo tempo para poder parar. Mas todas as lives que eu fiz, todas as outras 10 lives estão lá no YouTube, prof.Gilmar Mendes, tá lá, quem quiser me pede no privado, depois eu mando que eu já tenho copiado, e assiste lá, lê a legislação, interpreta, que a gente vai fazendo, ajudando com as lives na medida do possível. Só um aviso antes que eu esqueça, amanhã eu também tenho 2 lives. Amanhã eu vou ter uma live às 19 horas no Insta do Malê de Balê, aquele bloco afro, lá de Itapuã. Eu vou participar de uma live lá com eles, né, de novo, mas esse tema vai ser sobre o Corona Voucher, e o Corona Voucher de R$600, a Lei 13.982, e às 21 tem mais uma edição do Gilmar Mendes Convida. Vamos falar sobre marketing contábil
com o professor, amigo, irmão, brodão, Ricardo, grande referência aqui também na área contábil. Ele vai bater um papo bem legal, bem descontraído comigo sobre marketing contábil. E vai ter um sorteio amanhã, de um carregador portátil para quem participar da live. Quem participar da live, dá pra fazer o memizinho aí, vai ter sorteio lá de carregador portátil, massinha, antes que eu esqueça, beleza? Vamos abrir aqui para as dúvidas de vocês, 20 minutos, me suguem aí no bom sentido. Vamos lá, comentários abertos, venham com dúvidas, que a gente vai tirar no que eu puder. Feira de Santana representando aí. 147 pessoas, legal. Já tem esse carregador, né, Dani? Que beleza. Gente, pronto. Uma dúvida que eu até prometi falar sobre isso hoje, em relação a essa questão do STF, né? Eu vou ser bem sincero. Para mim, o ministro lá inicialmente estava certo. De fato, a Constituição veda a redução salarial, salvo mediante convenção acordo coletivo. Então, para mim, ele estava certo quando ele julgou inconstitucional a redução sem a anuência do sindicato, tá? Mas hoje já saiu decisão aí, ao que tudo indica, essa decisão dele vai cair e vai continuar vigorando o texto aí da MP normalmente, né? Dado aí as circunstâncias em que vivemos, né? Vamos lá, Adriano Palmeira. Gilmar, em relação aos funcionários novos, posso pedir o benefício emergencial, a redução salarial? Pode, né? Não tem tempo mínimo dele ter na empresa para concessão, tanto da redução quanto da suspensão do contrato. Não tem tempo mínimo, está logo lá no começo, não lembro bem o artigo, mas está logo lá no começo da MP falando sobre isso, que independe de tempo mínimo lá. Deixa eu até pesquisar aqui para dar até a base legal. Tá logo no começo, eu lembro bem disso. Independe, ele fala até assim, depende de cumprimento, de tempo, tal, de período aquisitivo. Ele fala mais ou menos isso, tá? Aquisitivo, aqui. Artigo 6º, parágrafo 1º, viu, meu querido Adriano? Artigo 6º, parágrafo 1º, tá lá a sua base legal. A folha só de autônomo, posso prorrogar a parte patronal? Pode. Só o patronal, aqueles 20%, pode ser prorrogado sim. Empregado doméstico tem direito a esse FGTS? Esse FGTS vai ser para todo mundo, Miriam Celeste Aquino. Todos os trabalhadores que têm saldo de FGTS lá. Só lembrando, gente, quem trabalha no DP tem que ficar atento quando eu for demitir o trabalhador, que vai ter sempre dois saldos, né? O saldo para fins decisórios e o saldo disponível. Quando a pessoa sacar esses até 1.045, o saldo vai diminuir, mas o saldo para fins decisórios vai manter intacto esse saldo que você utiliza para calcular a multa. Lins, meu esposo teve o contrato suspenso e a empresa disse que ele deve receber o seguro-desempregado. Como será esse recebimento? Vou reforçar, relembrar que não é seguro-desemprego, é um benefício emergencial calculado da mesma forma que o seguro-desemprego, mas o nome do benefício não é seguro-emprego, seguro-desemprego, ele não altera o seguro-desemprego, não interfere no seguro-desemprego, mas é calculado como se fosse seguro-desemprego. O governo pegou a tabela do seguro-desemprego emprestada para calcular esse benefício. Quando recebe, um mês depois em que ele teve o contrato suspenso. Então, a partir de que dia começou a suspensão do contrato? A partir daquela data, você conta 30 dias, é quando o governo vai pagar o benefício emergencial, se a empresa tiver informada em até 10 dias ao governo, que é o prazo que a empresa tem. Caio Rios, a suspensão do contrato altera o período aquisitivo de férias? Não é bem que altere o período. O que acontece, Carlos? Quando eu tenho suspensão, eu pauso o contrato. Não é que zera, não é que reinicia, como eu estou vendo muita gente falando, não é que não zera o período. Vamos supor, ele tinha 4 meses na empresa e de repente eu suspendi o contrato 2 meses. Quando ele retornar, eu continuo a contagem dos 4. Ele não vai ter 6 quando retornar, tá? Se eu suspendi o contrato durante 1 mês, ele tinha 8 meses na empresa,
eu suspendi o contrato durante um mês. Ele ficou um mês sem trabalhar, contrato suspenso. Quando ele voltar, eu continuo do 8º mês. Então eu dou uma pausa e depois eu continuo aquela contagem dali. Tá? Não vai zerar o período, ele não vai perder aquele período. Vai continuar a contagem onde parou. Gilmar, como comprovar o envio com 2 dias de antecedência de acordo de redução de jornada? Você não precisa comprovar isso para o governo nem para o sindicato. Né? A norma fala que você tem que enviar 2 dias antes. Como é que eu posso comprovar que enviei? Da forma que você enviou. Seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, né? Seja através de carta registrada. Tem como saber a data que você enviou. Só que o governo não quer saber, não vai, assim, você não precisa comprovar o governo que você avisou 2 dias, você tem que ter sua prova, para de repente uma eventual fiscalização, que eu acho muito difícil. Mas a lei fala, a MP fala que tem que enviar 2 dias antes de começar a vigorar, não é? Mas qualquer data que perguntar lá no site, quando você vai cadastrar, é a data que vai começar a vigorar a suspensão. Data de acordo, data de celebração, data de suspensão é tudo a mesma coisa. A data que vai começar a contar a suspensão do contrato. Aí o governo vai calcular daquele dia 30 dias para pagar. Até que dia o empregador pode dar entrada na suspensão do contrato de trabalho sem precisar se responsabilizar pelo salário do mês de abril? Já passou. Para não se responsabilizar, Elânia, tinha que ser no dia 1º de abril. Só que é impossível dar com data de 1º de abril. Vou até reforçar um áudio, inclusive, que eu mandei para o grupo de ex-alunos. A MP saiu dia 1º. No dia 1º, o governo disse que eu tinha que enviar o comunicado 2 dias antes. Logo, saiu dia 1º de noite. Vamos supor que no próprio dia 1º de noite eu mandei o comunicado. A suspensão ou a redução só poderia valer a partir do dia 3, seguindo esse raciocínio que a MP saiu dia 1º e exigia que eu enviasse 2 dias antes. Então, no meu entendimento, considerando o critério, a ordem cronológica das coisas, o contrato no mínimo tem que começar a vigorar dia 3. Mas a gente sabe que tem muita empresa colocando retroativa. Legalmente não pode. Até porque se eu colocar dia 1º, eu teria que ter enviado isso até o dia 11. E já passou, já é dia 13. Então, em relação a abril, uma parte, e quem não enviou já vai ter que pagar sim. Botar a mão aqui vai ficar melhor para eu ler. Os 30% pago pela empresa no caso de suspensão é correspondente a 30% do salário bruto ou líquido? Pedro Lessa pergunta. Da remuneração dele, né? Por exemplo, ele tem direito a salário e periculosidade. Vai ser 30% do salário e periculosidade. É meu entendimento, porque o salário, a periculosidade é uma verba de natureza salarial, incorpora seu salário. Se ele tem triênio, Gilmar, ele tem triênio, ele tem aquilo tudo, vai tudo no pacote. Porque, veja bem, nada de lá, se ele falar salário, não é? Porém, o conceito de salário não é apenas salário base. Deixa eu pegar aqui a base legal, onde ele fala aqui os 30%, que eu quero pegar no próprio artigo aqui, que ele cita essa expressão, a remuneração, que eles chamam de remuneração compensatória mensal, não é? Ajuda compensatória mensal no valor do salário do empregado. Eu entendo, se ele tem periculosidade, vai no pacote. Até porque a parte do governo vai no pacote também. Porque o governo utiliza o critério do seguro-desemprego. Né? Para o seguro-desemprego eu vou informar a periculosidade, vou informar a insalubridade, vou informar anuênio, biênio, triênio, ajuda de o que for, gratificação, hora extra, vai no pacote. Então eu entendo que é a mesma coisa caso haja outros adicionais que tenham natureza salarial. A licença remunerada, o trabalhador tem que pagar quando retornar. Licença remunerada, não. Licença remunerada é quando a empresa dispensa o trabalhador e paga o salário dele por conta dela, se for licença remunerada, que é diferente de banco de horas. Se eu não quiser sacar o FGTS, se eu não quiser, Ednil, se eu não quiser sacar o valor do FGTS, preciso informar ou automaticamente permanece em minha conta? Se você tiver conta na Caixa, vai creditar automaticamente. Aí você tem lá até 30 de agosto, perdoe. Aí você tem até 30 de agosto para dizer, não, eu não quero esse valor não. Eu quero que o valor volte lá para minha conta. Eu não tenho interesse porque eu estou barona, não preciso desse dinheiro.
até 30/8 você pode pedir o desfazimento para que o valor volte para sua conta. Mas de antemão, quem tem conta na Caixa vai receber automaticamente. Os demais vai ter que ir lá sacar. Ou então, simplesmente você não vai sacar caso não tenha conta na Caixa, que o valor fica lá para o FGTS. Quem teve o contrato suspenso volta a trabalhar normalmente. Pode ter uma segunda suspensão? Ela pode ser 10 dias apenas? Excelente pergunta. Na questão da suspensão, o prazo máximo são 60 dias, tá? E lá ele informa 60, podendo ser 2 de 30. Então a gente presume que não pode ser inferior a 30 dias. Porque qual foi a intenção do governo? Ele pagar o mês fechado. Por isso que ele coloca aí 30 dias. Olha o que diz lá, artigo 8º. Durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de seus superempregados pelo prazo máximo de 60 dias, que poderá ser fracionado em até 2 períodos de 30 dias. Eu acho que é pela questão lógica da coisa. Imagina eu informar para o governo a suspensão só de 10 dias, até para o cálculo ficar complicado. Então, a ideia do governo é, você pode fazer 30 e depois mais 30, ou já pode fazer um de 60 direto, mas sempre fechando 30 dias, até por conta do cálculo do seguro-desemprego, né? A suspensão do contrato continua contando como tempo de serviço, Cláudio Vene? Não. Durante a suspensão do contrato, tudo pausa. Pausa a contagem para período aquisitivo, ele não vai receber esse 1 ou 2 avos, né? Em relação ao 13º, não vai ter FGTS, não vai ter INSS, não vai ser contado como tempo de serviço, tempo de contribuição, não. Parte, professor, na suspensão do contrato, o funcionário que recebe em cheque, como vai receber do governo? Bom, quando eu faço a suspensão, eu tenho que informar lá no empregador web os dados bancários do trabalhador. Mas essa informação não é obrigatória. Então, eu posso deixar em branco e o governo vai abrir meio que uma conta social no Banco do Brasil ou na Caixa para que a pessoa receba o pagamento lá, tá? Mas o ideal mesmo é a pessoa ter uma conta, pode ser conta corrente ou pode ser poupança, e o empregador já informa isso no ato da informação da suspensão. Pode pedir férias de funcionários em suspensão? Como assim, gente? Você quer suspendê-lo, colocar de férias? Não, ou uma coisa ou outra. Não tem compatibilidade entre férias e suspensão. Tipo, eu vou suspender, mas você vai ficar de férias. Não, ou uma coisa ou outra. Até porque férias é uma hipótese de interrupção do contrato e suspensão é suspensão. Os dois não podem ser ao mesmo tempo. Minha mãe não conseguiu se inscrever no 600. Será que não pega por conta de ter tido conta... Peraí, para tudo. Boa noite, Gil. Minha mãe não conseguiu se inscrever nos R$600. Será que não pega por conta de ter tido conta do Bolsa Família? Não entendi direito não, mas amanhã, às 19 horas, eu vou fazer uma live sobre esse benefício de R$600 lá no Insta do Malê de Balê. Acompanha lá que de repente reformula a pergunta e acompanha lá que amanhã a gente responde essa dos 600 que não é matéria trabalhista, tá? Após o retorno da suspensão de 60 dias, a empresa pode demitir? É o que eu sempre falo, poder sempre pode, mas vai ter que pagar uma multa. Porque na suspensão e também na redução, o trabalhador tem uma estabilidade, né? Essa estabilidade é do período igual ao que foi suspenso. Então, se for uma suspensão de 60 dias, ele tem a estabilidade durante os 60 dias da suspensão e mais 60 dias de estabilidade. Caso a empresa demita durante a estabilidade, a empresa vai pagar a ele uma multa, aí, além de todos os direitos trabalhistas, normalmente já previsto na legislação, tem uma multa num valor que vai variar de 50% a 75%, no caso dele é 100%. Deixa eu pegar aqui. Em caso de suspensão, salvo engano, essa multa é mais 100% do salário que ele teria direito. É isso mesmo. No caso de suspensão, é 100% do que ele teria direito na época da suspensão. Então, a empresa pode demitir? Pode. Mas é isso mesmo. Indenização, além de todos os direitos trabalhistas previstos, vai ter uma indenização de 100% do salário que ele teria na estabilidade, em caso de demissão logo após a suspensão. Artigo 10 da MP 936. Primeira vez na sua live. Obrigado, Margarete. Fiquei fã, que legal. Vá sentindo, vai ter as próximas. Grande abraço, meu brother Anderson Vilaça.
Salve, salve aí a Vilace Portugal, grande parceiro. Um abraço para minha querida Josiane também. Maíra, foi demitida hoje. Houve alguma mudança para pagamento e cálculo de rescisão? Regra geral, não. A não ser que a empresa LEC fechou por conta de força maior, que já é um outro problema. Mas regra geral não mudou cálculo nem prazo de pagamento. Sobre o parcelamento de INSS patronal, prorrogado até quando? Como faremos? Competência março, abril e maio. Vencimento 20 de abril, 20 de maio, 20 de junho. Como faremos? É só pagar a guia sem considerar o patronal. Se você paga a guia pela GFIP, você declara a GFIP normalmente, mas gera uma guia à parte pelo site do INSS, manualmente, vamos dizer assim, desconsiderando o patronal. Se sua empresa já faz via DCTF Web, você declara o valor normalmente e depois edita a guia retirando o patronal. Isso pode ser feito lá na DCTF Web. Sobre a redução de salário, Lara, sobre a redução de salário em 70% para funcionária gestante, quais os prejuízos que as mesmas podem ter? Bom, vai ter durante aquele período da redução salarial, né, um valor menor, lembrando que o governo também vai arcar com benefício, mas há uma perda? Só não há perda para quem recebe salário mínimo, tá? Quem ganha qualquer valor acima de salário mínimo tem uma perda, né? Quanto maior o salário e maior a redução, maior vai ser a perda. Por exemplo, salário de 1.200, redução de 70%, a pessoa no final das contas vai receber só 1.092, então a redução é de 9%, que eu não vejo, não é muito grande, até porque ela vai trabalhar só 30% do tempo, né? Ou seja, ela vai ter uma redução de 70% na jornada e de apenas 9% no salário. Agora, quem ganha muito, aí sim. Por exemplo, quem ganha R$5.000, redução de 70%, vai receber 2.770, ou seja, 44% a menos. Aí o baque já é maior. Então, quanto maior for o salário, maior vai ser o baque, tá? Em relação à gestante, pode ocorrer a redução? Pode, mas se ela já tivesse em salário maternidade em benefício, aí não poderia ocorrer nem redução, nem suspensão, até pelo fato de ser um benefício previdenciário. Verônica, gente, o tempo está acabando, falta 1 minuto. Uma dúvida, na hora da informação no sistema, coloca o dia da suspensão ou o dia que foi dado o aviso? O dia que for valer a suspensão, o dia que começar a suspensão, que começar a redução, é a data que você vai informar lá no sistema, lá no site. Suspendeu para o labore dos sócios? Pode, normalmente, se de fato não está tendo retirada. Tenho mais de uma conta, o saldo é menor que 1.045, eu posso optar pelo saque da conta inativa? Não, inicialmente vai ser a conta inativa, você não vai optar. O governo primeiro vai pegar a conta inativa do menor valor para o maior, até fechar 1.045. Se do menor para o maior tudo não der 1.045, ele vai para as ativas, também do menor para o maior. Gente, última dúvida por causa do tempo. Como as pessoas que são aposentadas estão nesse benefício? Não estão. Aposentada não tem direito a benefício emergencial por já receber um benefício previdenciário. Só se fosse pensão por morte ou auxílio acidente. Não é isso, Márcio? Confirmar aqui, mas acho que é isso mesmo. Pensão por morte e auxílio acidente. Isso aí pode acumular, mas em relação ao demais não. Está lá no artigo 6º, parágrafo 2º. Gente, o tempo acabou, 22... Ah, não, começou 21h15, tem mais uns 15 minutinhos aí, que massa. Vamos... É o costume de 21 horas. Adriano de novo. Gilmar, se o funcionário recebe um salário de 2.000, o empresário quer pagar 50%, o governo os outros 50%. Mas como é feito esse cálculo de redução? R$2.000, a empresa vai pagar R$1.000, e vai incidir os tributos sobre esse 1.000, FGTS, INSS, sobre esses 1.000 da empresa. Os outros 50% não vai ser 1.000, vai ser 50% do que seria o seguro-desemprego, tá? Por coincidência, eu tenho esse cálculo aqui já, que eu já tinha feito, por sinal. A empresa vai ficar com 1.000 e o governo vai ficar com 740. O que é 740? 70% do que seria o seguro-desemprego para quem ganha 2.000. Se ele fosse demitido ganhando 2.000 todo mês, quanto é que seria a parcela do seguro-desemprego? Então é feito esse cálculo, desse cálculo o governo paga 70%, isso dá 740.
Ou 700 o governo paga 50%, me perdoe. Isso dá 740. Então ele vai receber R$1.000 pela empresa, 740 pelo governo. No total, 1.740. É uma redução de 13%, comparando ao 2000, tá? Então, como é que é feito o cálculo? Eu pego 2.000 e vou calcular o seguro-desemprego. O seguro-desemprego para quem recebe 2.000 dá aí cerca de 1.480, dá aproximadamente isso. Então o governo vai pagar metade disso, já que a redução foi 50%. Então ele vai trabalhar metade da carga horária e vai receber 13% a menos, 1.740. A empresa que não recolhe o FGTS vai ter direito? Boa pergunta, Deise. E realmente não vai ter. Se ela não recolhe, não tem valor depositado, a Caixa, o governo só vai utilizar o que está lá depositado. Então, se a empresa não vem pagando o FGTS, não vai ter valor a ser sacado. Quando eu suspendo um contrato, devo fazer alguma informação na social? Sim, sim, sim. Suspensão do contrato é uma alteração contratual, assim como uma redução na carga horária. Tenho que enviar um evento para o social. Em relação à doméstica, me parece que ainda não foi colocada essa opção no sistema. Você tem como informar para o governo, mas me parece que não foi colocado no E-Social, onde gera a folha em si. Mas em breve vão lançar por lá para o contra-cheque sair como contrato suspenso. Em relação à suspensão, Cauda, né? Cauda SC. A SC. Em relação à suspensão do contrato, quando o colaborador retorna à empresa, ele tem que devolver os 30%? Não. Esses 30% da suspensão aí é quando a empresa é de grande porte, né? Ela é obrigada a dar 30% ao trabalhador. Isso não tem natureza salarial, não incide em INSS, FGTS, não vai incorporar o salário para nada, mas é um dinheiro dele, é o benefício que o governo dá ao trabalhador, não tem nada de devolver à empresa. A pena da entendi agora, Josélia. Não, você não tem a opção de devolver a pena da contativa. Ou você devolve tudo, ou você recebe os 1.045. Lancei na social hoje. Vamos lá. Lancei na social hoje a suspensão de 2 domésticas. Ao contrário do seu empregador web, lá não tem o campo de incluir a conta. Você fez a comunicação. Né, no site o governo disponibilizou, não foi bem no E-Social da doméstica onde você gera o contra-cheque. Eu de fato não fiz nenhuma comunicação para o doméstico, era para ter o local para informar os dados bancários. Como não tem, o governo vai abrir essa conta social aí na Caixa ou no Banco do Brasil para efetuar o pagamento para ela, tá? Para funcionários que recebem por comissão sobre as vendas, qual vai ser o valor informado para a suspensão? Os 3 últimas remunerações, como você informaria para o seguro-desemprego, salário mais comissão, caso haja salário também. Se não, vai ser o valor da comissão, DSR, se for o caso, vai ser a remuneração, como se fosse para o seguro-desemprego. Quem não tem conta, como fazer redução no sistema web? Você não vai informar os dados bancários não são obrigatórios, você vai deixar os dados bancários em branco. No empregador web, a data do pedido será a data de inspeção no comunicado, a data de início da suspensão, tá, gente? Data que você vai informar. No empregador web, data de início, data do acordo, data do contrato, data da suspensão, é tudo a mesma coisa. É a data que vai começar a contar a suspensão. É a partir daquela data que o governo vai contar os 30 dias dele. Eita. Gilmar, cadê? Rosângela, eu tenho umas contas bloqueadas do FGTS. Eu consigo sacar? Vai conseguir sacar sim, Rosângela. Bloqueadas por conta de ter pedido demissão, né? Se for aquele caso de alienação fiduciária, aí não. Mas se for em caso disso, sim, vai liberar essas contas aí. Acho que aqui dizer inativas. Ativas e inativas, isso. A Raine respondeu aí. Ao saque de 1.045, desfazimento precisa ir na Caixa ou pode ser online? Quem tiver, você pode, quem tem conta na Caixa provavelmente vai disponibilizar no próprio aplicativo, né, como ele fez com o saque imediato. Quem não tem conta na Caixa, não sacando, o dinheiro vai voltar. Ou você pode ir lá e já dizer, eu não quero que mexa nisso, volte. Automaticamente vai voltar, né? Ou você simplesmente deixa lá que quando virar o prazo de saque, quando virar o ano, ele vai devolver para sua conta FGTS. Depende da urgência que você tenha.
Mas certamente no aplicativo da Caixa, quem tem conta vai ter a opção lá de você desfazer, como houve no saque imediato. Acabei de falar, Edney. Férias de 1/3, abono não soma para o cálculo da suspensão. Férias de 1/3 e abono não soma para o cálculo da suspensão. Não entendi direito se é uma afirmação, se é uma pergunta. Refaz para mim, Isabel. Faz online desfazimento? Sim, vai ter online com certeza, gente. Assim como teve para o saque imediato. Como vai funcionar o PIS na conta do FGTS? Lembrando que esse PIS não é o abono que a gente está acostumado. Quem tiver esse saldo de PIS/PASEP, que é quem trabalhou até 1988 e tal, vai incorporar o saldo, mas vai ter lá a informação que veio do PIS/PASEP. E esse saque pode ser feito a qualquer momento, tá? Não precisa esperar 15 de junho para esse saldo do fundo PIS/PASEP, tá? Não confunda PIS/PASEP com abono. Mas vai compor o saldo, vai ser rendido igual ao FGTS, mas o critério para saque não é o mesmo, né? Quem tem direito pode sacar normalmente até 31 de maio de 2025 esse fundo PIS/PASEP. Eu posso pagar INSS desses 2 meses como autônomo? Você deve estar falando de suspensão do contrato. A gente falou agora há pouco, pode ser sim como facultativo. Acho que foi na outra live que eu falei com o Charles. Pode pagar o INSS como facultativo esses 2 meses para contar como tempo de contribuição. Não estamos conseguindo, tá tendo umas falhas aí, parece que já está normalizando essa questão de envio do comunicado de suspensão. A data do acordo, né, eu já falei. Por trabalhador, exatamente, Thierry, tem que falar 10 milhões de vezes para a galera não achar que é por conta. Após o término da suspensão, 60 dias, caso permaneça esse caso, o empregador pode reduzir salário e carga horária? Pode, mas se continuar esse caos da pandemia, é bem provável do governo prorrogar a possibilidade de suspensão. Inclusive, na própria medida provisória, ele fala lá, não lembro o artigo, lá embaixo no finalzinho, salvo engano, ele fala que a depender, isso pode ser prorrogado, né? A depender da situação, isso pode ser prorrogado futuramente. Então, ele próprio abre essa possibilidade de prorrogação em caso de continuidade do estado de pandemia, tá? Posso fazer mais de uma redução de carga horária para um mesmo empregado, alterando o percentual em meses diferentes? Sim, mas no mesmo mês você não tem como reduzir a carga horária de um mesmo empregado com percentuais diferentes. Mas em meses diferentes, sim, você pode fazer uma, depois fazer a outra com outro percentual. Como você pode também reduzir de alguns trabalhadores um percentual e de outros. Como você pode reduzir de alguns e suspender outros. Isso aí tudo bem. Pensionista que tem contrato suspenso recebe normal pela suspensão. Se for pensão por morte, recebe normalmente, é acumulado sim com o benefício emergencial. Gilmar, eu fazendo a suspensão, devo mandar alguma informação para o social? Já respondi, Marinalva, sim. É uma alteração contratual. Suspendendo o contrato por 30 dias, pois a empresa está fechada. Se a empresa abrir com 20 dias, posso cancelar a suspensão para o funcionário voltar a trabalhar e logo posso aderir à redução salarial? Igor pergunta, boa pergunta, pode sim. Tem a opção, inclusive, desse caso do empregador decidir suspender a suspensão. A MP, ela traz isso, suspensão é artigo 8º. Está lá no artigo 8º, não lembro qual parágrafo não, deixa eu ver se eu acho aqui rápido, mas está no artigo 8º, pode sim, viu? Eu já li isso. Posso somar a comissão para... Sim, deve, Isabel, somar a comissão para lançar a sala de discussão? Sim, vai para o seguro-desemprego. Gilmar, você não respondeu. Pati, bote de novo, não tem como eu subir tudo para ver o que você escreveu. Meu irmão, ou então não chegou, não sei, manda aí que a gente vê. Meu irmão tem uma microempresa e 2 empregados. Desde 17 de julho que a loja está fechada por decreto municipal. Falou com o contador de suspensão do contrato, mas o mesmo não sabe resolver. Aí eu não tenho muito o que te ajudar. Mas 17 de março não estava valendo a suspensão ainda. Começou a contar 1º de abril, que em tese é a partir de 3 de abril. Mas o contador precisa saber disso, né? Ou então ele chega lá com a medida provisória e... aqui a medida, vamos ler aqui para decifrar. Ou então pega a minha live que eu fiz
tá lá no YouTube, mostra, pede para ele assistir, né? É complicado. Quem recebe em cheque, como vai ser a suspensão? Já te falei, Paty, você que não deve ter ouvido, ou então não tinha chegado aqui ainda. Muita coisa mudou, alguma coisa na MP essa semana? Não, essa semana hoje não. Devo fazer alguma coisa social se no contrato? Já respondi sim. Obrigado, Elisete. Rayane, no empregador. O tempo está acabando. No empregador web colocamos a data de acordo e suspensão. Dessa forma não seria a partir da data de 10 dias para informar no site. Já entende que foram 2. Então você vai informar lá a data que vai começar a suspensão. É a data. Quando ele fala a data do acordo, gente, não é 2 dias antes. É o acordo para o início da suspensão. É a data que vai começar a contar a suspensão. Jane, a empresa reduziu a jornada, mas quer pagar uma complementação para o funcionário não ter perca. Esse complemento será pago na folha? Como será? Artigo 9º da MP, Jane, dá a possibilidade da empresa dar um valor a título de ajuda compensatória mensal, mesmo sem ser obrigada, que não vai ter natureza salarial, não vai incidir FGTS, INSS, nem imposto de renda. E se ela for tributada pelo lucro real, ainda vai abater da base de cálculo do lucro real para fins de imposto de renda e contribuição social. Dá uma olhada no artigo 9º lá da MP que ela clareia isso. Eu posso pagar o INSS que a empresa não pagará? Já falei. Em caso de suspensão no contrato, já falei como facultativo. Obrigado, Joseane, pela moral. Gente, tempo esgotado, não dá para responder tudo, é terrível. Por mais que eu tente ser bem rápido nas respostas, mas quem já foi demitido agora está recebendo seguro. Entra nessa estrutura do governo, Vilma, não. Quem está recebendo o seguro-desemprego não tem direito a auxílio emergencial. Isso está lá na MP 936, acho que é artigo 6º. Artigo 6º, não será pago, não lembro não. Só pesquisando aqui, mas eu sei que não tem direito mesmo não. Quem está recebendo... Isso, artigo 6º, parágrafo 2º. Quem está seguro-desemprego não tem direito, tá? Gente, eu vou ter que encerrar 22h13, o Insta já está aqui me avisando que vai encerrar. Muito obrigado a presença de todos. Amanhã, 19 horas, tem 2 lives, tem uma às 19 pelo Insta do Malê de Balê, para falar sobre o auxílio emergencial dos R$600, o Corona Voucher. E às 21 eu entro com o Ricardo Santos, contador consultivo, para falar sobre marketing contábil. Vai ter lá o sorteiozinho do carregador portátil, muito legal, que a gente vai fazer só para quem estiver participando da live, tá? Então avisa ao povo, divulga. E para quem assistiu aí o Poço, né? O filme lá que tá bombando, óbvio que vocês vão participar da live amanhã, né? Vai ser muito legal, um papo bem divertido. Amanhã a gente lança mais um patrocínio lá na live, mais uma parceria forte. Aguarda todo mundo lá. Valeu!